Este programa é uma produção do canal História. Hércules, Siegfried, William Wallace, Nelson Mandela, Martin Luther King, Che Guevara, Super-Homem, Homem-Aranha e Batman. Certamente um desses você conhece, mas o que você sabe sobre eles? Eles todos são heróis, fictícios, antigos, políticos também. Os heróis sempre fascinaram os povos durante o percorrer dos séculos, conquistando admiração e fascinação. Neste documentário falaremos sobre heróis e heroísmo. O que é um herói? O que define alguém como sendo um herói? Herói é uma pessoa ilustre pelos seus atos de coragem, benevolência e etc. Existem vários tipos de heróis e neste documentário veremos e falaremos sobre alguns a partir de entrevistas com 3 historiadores. Um pouco sobre heróis e heroísmo. A Ordem dos Templários foi criada durante as Cruzadas, surgiu por volta do final do século XI e foi aprovada pela Igreja Católica no início do século XII. Após os Cavaleiros das Cruzadas conquistarem a Terra Santa e nomear Balduíno como rei, Hugo Páez sugestiona ao rei para criar uma ordem de monges guerreiros que teria a responsabilidade de guardar a Terra Santa, protegerem Jerusalém e também os peregrinos que vinham da Europa para a Terra Santa. Apesar de não serem em grande número, eram incrivelmente bem constituídos, e diferente dos de outros exércitos cruzados, eles não abandonavam seus postos, não fugiam, não batiam em retirada, a menos que por ordem direta, o que só acontecia quando o número de inimigos era de 3 para 1 em relação ao número de templários. Os templários tiveram grande influência na época. Eles inventaram e aperfeiçoaram o primeiro sistema bancário internacional, com base em crédito em barras de ouro, e administraram as finanças de todos os reis e reinos da Europa. Após quase 200 anos da existência da ordem, ela tem o seu fim, quando o rei da França, Felipe IV o Belo, que com problemas econômicos por causa de uma guerra contra a Inglaterra, e com seu maior credor, os Templários, prende os Templários e rouba o dinheiro deles para acabar com a sua dívida. O rei inventou acusações infames de heresia e com torturas os fez confessarem as acusações e serem mortos na fogueira. Poucos sobreviveram, porém isso deu o fim à Ordem dos Templários. Podemos dividir os heróis em 2 tipos básicos, os reais e os fictícios. Os fictícios são aqueles como os mitológicos ou até os mais atuais como o Super-Homem. Grande parte dos heróis fictícios são dotados de habilidades sobre-humanas, ajudam as pessoas e etc. Na mitologia grega, os heróis eram personagens que estavam numa posição intermediária entre os homens e os deuses. Possuíam poderes especiais superiores aos dos humanos, como força, inteligência, velocidade, entre outros. Entretanto, eles eram mortais. De acordo com a mitologia grega, os heróis eram filhos de deuses com seres humanos. Os heróis aparecem em várias histórias mitológicas da Grécia Antiga, utilizando suas capacidades especiais. Podem vencer monstros, combater vários guerreiros inimigos e atuar em missões que seriam impossíveis aos mortais. Porém, os heróis apresentavam alguns defeitos humanos. Alguns exemplos de heróis são Hércules, que é muito conhecido por sua força, e Aquiles, por ser um ótimo guerreiro. Na atualidade, os heróis costumam ser pessoas normais que, por algum motivo, possuem poderes especiais. Podemos citar o Super-Homem, que é muito famoso por sua força, velocidade, poder de voar, entre muitos outros. Já o Homem-Aranha é bem conhecido pelos seus poderes únicos. Já dentre os heróis reais há muitos tipos. São, por exemplo, políticos, revolucionários,
Pessoas normais que fizeram coisas extraordinárias, guerreiros, etc. Heróis reais há muitos. Podem ser tanto um líder revolucionário como um bombeiro, por exemplo. Nelson Mandela, que foi o principal representante anti-apartheid como ativista, sabotador, guerrilheiro, um verdadeiro herói que ficou mais de 20 anos preso por sua causa. Assim como um bombeiro que se arrisca nos incêndios para resgatar alguém, para salvar uma vida. Um herói é uma pessoa que faria algo que dificilmente outras pessoas fariam para ajudar alguém. Apesar de todas as discussões sobre heróis, uma coisa é certa: tanto os heróis fictícios quanto os reais servem de grande inspiração para as pessoas, e ao longo dos séculos fascinaram e continuam a fascinar a todos.